Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e chegou a hora da gente voltar no tempo e a gente vai falar hoje de 1950 e 1951. Vocês sabem que a gente terminou aquela nossa série, a gente falou dos carros, dos grandes dramas, das grandes histórias de cada ano, começando lá em 86. Foram 25 anos, né? 25 anos, não, 35 anos. Foi um monte de vídeo de 86 até 2020. Nosso último vídeo foi sobre 2020. Agora eu tinha prometido que a gente ia voltar no tempo e começar a falar dos carros, dos pilotos, das temporadas lá começando em 1950. Então, quando eu terminar, agora daqui a 50 vídeos, sei lá quantos, não, peraí, né? Daqui a mais 35 vídeos, já que a Fórmula 1 está com 70 anos, eu fiz 35, faz todo sentido que se eu fizer mais 35 anos, eu vou chegar a 70 vídeos, que são 70 anos de Fórmula 1. Então, vamos começar. É o seguinte. Isso aqui é minha caneca de caveira, eu tô tomando. Não pode falar, né, que tá bebendo em público. É um negócio que o Leme gosta. Só vou falar isso. Então, assim, tô mastigando gelo também. Eu vou separar, pelo menos essa década de 50, eu vou falar assim: 50 e 51, porque tem tudo a ver, porque é o ano que a Alfa dominou. Daí 52 e 53, os 2 anos da Ferrari dominando, com regra de Fórmula 2, os títulos do Ascari. 54 e 55 também vou falar em bloco. São os 2 anos da Mercedes, flecha de prata, com o Fangio, campeão. E provavelmente eu vou falar 3 anos, 57, 58, 59, porque são anos em que a Ferrari e a Maserati foram muito fortes, 2 títulos do Fangio e um do Hawthorne. Porque daí em 59 já vem de novo outro bloquinho, que é o Brabham, né, que foi bicampeão. Então, para começar, o tio Delvas vai ensinar para vocês. Eu nem vou falar isso graficamente. Quer ver? Eu vou falar isso graficamente. Esse carro aqui é um carro de 1950 que chama Talbot Lago, tá? Eu podia botar um carro um pouco mais óbvio, assim, que nem essa Ferrari 125 F1 aqui, que é a Ferrari do primeiro ano da Fórmula 1, de 1950. Mas eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar a história da Fórmula 1 aqui, com os campeões, e daí você vai ver que você pode. É fácil para você saber quem foi campeão em 1950. Basta você, né? Só que o problema vai ser eu achar isso daqui, né? Porque você sabe assim, 50 e 51 são os 2 anos da Alfa Romeo. Depois vem os 2 anos da Ferrari. E depois vem os 2 anos da famosa Mercedes. E depois vem os anos ali da Fórmula 1. Puxa, talvez eu mostre isso no vídeo que vem, galera. Já que eu tive essa ideia de mostrar agora, não deu muito certo. Então, assim, 1950. Esse carro aqui é o carro campeão, Alfa Romeo. A gente vai falar então, 1950, primeira coisa. É o primeiro ano da Fórmula 1? Não. Primeira pegadinha que vocês têm que saber. Esse não é o primeiro ano da Fórmula 1. Esse é o primeiro ano que teve o campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Certo? A primeira corrida de Fórmula 1 foi em 1946. Por isso que você às vezes ouve falar, o Chico Landi, brasileiro, ganhou com uma Ferrari o Grande Prêmio de Bari, ou o Grande Prêmio da Gávea, porque já existia Grande Prêmio de Fórmula 1 desde 1946. O que aconteceu? Depois da guerra, né? A guerra acabou ali na Europa em maio, depois em agosto, lá o lance do Japão, a questão do Japão. É chato isso, né? Nem devia fazer piada. Mas assim, já em 46, então, a FIA fala, cara, vamos fazer uma standardização. Pode usar os carros 1.5 Supercharger, os carros superalimentados de antes da guerra. Quem quiser usar motor aspirado pode ser de até 4,5 litros. Essa que foi a ideia deles para equilibrar motor. Não era turbo, né? Era supercharger. Motor superalimentado contra o outro. Então era 1.5 superalimentado contra 4.5 aspirado. E antes da guerra existiu 3.0 superalimentado. Esse foi proibido. Que eram aqueles carros, se eu não me engano, um dia a gente vai ter que fazer um vídeo lá sobre aquela era de ouro lá, das flechas de prata lá, né, das Silberpfeifung, alguma coisa assim, né, que eram as Mercedes contra as Auto Union lá antes da guerra. Mas então assim, vou até diminuir assim essa minha careta mais um pouquinho para não ficar na frente dos carros, mas eu vou deixar o suficiente para aparecer a minha guitarra ali, né, que é sempre importante.
Primeiro carro que eu vou falar. Bom, não vou falar do primeiro carro. Você vê que eu tô meio... Essa aqui é a temporada de 1950, ó. Na verdade, foram 6 corridas. Você conta como 7 corridas porque existe as 500 milhas de Indianápolis, tá? Mas ninguém da Fórmula 1 ia para Indianápolis nesse tempo, porque os caras iam ter que construir um carro só para isso. Depois, as equipes de Fórmula 1 construíram carros específicos para Indianápolis e ganharam Indianápolis. O Jim Clark ganhou Indianápolis, com Lotus na Fórmula Indy, mas era um carro de Fórmula Indy, né? Graham Hill e depois lá o Johnny Rutherford nos anos 70 com a McLaren. Nessa época aqui, até 57, a Indy 500 ela foi parte do calendário da Fórmula 1, mas ninguém da Fórmula 1 foi para lá e nunca nenhum piloto da Indy resolveu ir lá pegar o seu motorzinho 4 cilindros lá e disputar Fórmula 1. Então, já fica combinado desde agora que eu não vou falar sobre a Indy 500, porque tinha lá as corridas, eram muito legais e tal, mas não conta nada assim para o campeonato. Então, para todos os efeitos, essa temporada de 1950 ela teve 6 corridas, certo? E claro, olha aqui o construtor que ganhou todas elas. Todas as 6 corridas fora a Indy, né, foram vencidas pela Alfa Romeo. Com esse carro, né, o Alfa 158, que era um carro de antes da guerra. Era um carro lá de 1938, 37, 38 mais ou menos, mas passou a guerra, ninguém ficou desenvolvendo muito carro de corrida, né? Afinal de contas você tinha que desenvolver caças, tanques, aviões a jato e bombas atômicas. Então o pessoal não estava muito ligado em usar carro de corrida. Depois, quando a gente for falar de 54, 55 da Mercedes, vocês vão ver que a tecnologia da guerra foi muito empregada, né, nos carros depois. Então a Alfa Romeo ganhou todas, foram 6 corridas. O campeão, a gente está falando de 50 e 51. Os 2 pilotos principais da Alfa Romeo, que era esse carro aqui, eram Giuseppe Farina, o Nino Farina, e o Juan Manuel Fangio. Então a gente sempre tem aquela ideia, né, que 1950, Giuseppe Farina, Alfa Romeo, mas o vice foi Fangio, e a gente vai ver aqui que foi decidido já no detalhe esse título. E daí no ano seguinte, 51, o Farina já fica em 4º lugar, porque a Ferrari já começa a ameaçar um pouco e o Fangio é campeão em 51. Então, para você saber os títulos do Fangio, os 5, você maceteia assim. Primeiro, ele já quase foi campeão com a Alfa, mas foi na segunda vez, 51. Depois foi 2 vezes com a Mercedes, 54 e 55. E depois, 56 e 57, né, que ele foi de Ferrari e Maserati. Então, é aquela velha história que falam de o Lewis Hamilton tem o melhor carro. Cara, o melhor carro, você pode crer que o cara que constrói o melhor carro, ele vai querer o melhor piloto. Então, né, é uma disputa. O Schumacher tinha o melhor, o Senna, tá bom. Não vou nem entrar, né, nessa discussão. Seguinte, vamos, essas 6 corridas, Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, Grande Prêmio de Mônaco, Grande Prêmio da Suíça, Bélgica, França e Itália. Eu vou passar pelos circuitos, que é uma coisa muito gostosa de fazer. Deixa eu ver se eu não estou tampando. Estou tampando só um pouquinho aqui. Olha só que massa. Esse daqui é o Silverstone da primeira corrida da história da Fórmula 1. É muito parecido com o Silverstone que foi até ali, né, no 1990. Só que sem nenhuma chicane, né? Essa curva Woodcote ali era muito rápida e sem área de escape, então já logo ali nos anos 70 eles colocaram uma chicanezinha aqui. Mas é um circuito que não usava... No carro de 6 marchas você nunca diminui além de 4ª marcha, aquela coisa toda, né? Então, primeira corrida, Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Segunda corrida, Grande Prêmio de Mônaco. Já tinha chicane do Porto, basicamente assim, o que não tinha? Toda essa seção das arquibancadas da piscina, que tem os S's da piscina, etc. E toda aquela região aqui da Rascasse, da curva Anthony Noggs e tal, que chega na curva dos boxes de Mônaco. Mas assim, Catedral da Santa Devota, Beau Rivage, Massenet, Cassino, Mirabeau, né, eu sei que é uma piada da 5ª série, mas, né, daí tem o Hairpin, que muita gente chama de Loves, Portier, todas as curvas já estavam lá, já tinha inclusive a chicane do Porto, só que a chicane do Porto nessa época era uma chicane rápida, né? Depois que eles mudaram para essa chicane com uma freada forte na tentativa de ter ultrapassagem em Mônaco. Esse aqui é o circuito do Grande Prêmio da Suíça, que se chama Bremgarten, né, sempre com nomes muito, muito legais, né? Wöhlenstrasse,
Trintignant, que é um nome em francês, Forsthaus, etc., Grande Prêmio da Suíça. Esse aqui é Spa-Francorchamps, é claro que essa é a versão de 14 km, né? Você já tinha La Source, tinha o Rouge, Radion, Reta Camel, só que daí aqui na Chicane Les Combes, em vez de ser uma Chicane Les Combes, você ia embora lá para o interior da Bélgica, passava na Masta Kink, né, Stavelot, e daí aqui perto da Blanchimont que você voltava. Então esse era o Grande Prêmio da Bélgica em 1950. Cara, eu achava que falava Reims, mas é francês, então eles falam Reims. Tá? O tio Delvas foi no YouTube para vocês para descobrir como que fala em francês essa palavra. Muita gente fala Reims como se fosse em alemão, mas em francês fala Reims. O M eles mandaram pro cacete, então é Reims que eles falam. E Gueux, né? É o circuito de Reims-Gueux, que é um negócio muito interessante, né? Você tem algumas curvas aqui que deviam ser muito divertidas de fazer com esses carros de 1950, que o pneu era estreitinho, né? Então tem uns kinks aqui, essa La Ovette aqui, ou chegando aqui, essa Virage de la Garenne. E essa curva 5 aqui, eu imagino que o cara tinha que começar a frear mais ou menos 2 minutos antes da curva, né? Porque não sei se alguém de vocês já guiou um desses carros dessa época, ou lá dos anos de ouro das flechas de prata. Esses carros eles dão 300 por hora, tá? Se nunca seja mané de diminuir esses pilotos dessa época. Ah, esses caras eram do tempo de amarrar cachorro com linguiça. Não, cara. Não seja mané. Esses caras eram deuses do automobilismo, tão quanto os dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, tá? Quem é bom, e nessa época esses carros davam 300 por hora, só que, claro, você tinha que começar a frear 5 minutos antes, porque o pneu era estreito, em curva devia ser dificílimo, o único cinto que você usava era o da calça, para não cair as calças, porque eles achavam que se você fosse ejetado do carro, era melhor, aquela coisa toda, né? Então esse é o circuito de Reims-Gueux, e por último, a última etapa da temporada é o Grande Prêmio da Itália em Monza, que você vê que é uma coisa interessante, que já tinha, né, curva grande, era curva de La Rodia, não tinha variante, as curvas de Lesmo. Eu expliquei, eu tenho um vídeo, né, procure aqui no canal, aqui ele explicando os nomes das curvas. Curva del Serralho, que era como se fosse um viveiro, onde viviam os bichinhos do rei. Curva da Avenida, né, não tinha ainda curva Ascari, porque o Ascari era vivo, eles deram o nome depois que o Ascari morreu nessa curva, né, coisa meio, né, tétrica, né, o nome da curva é onde o cara morreu mesmo, não é homenagem não. Depois virou variante Ascari. Vialone seria avenida, né? Porque era por onde você chegava no circuito. E a parabólica não existia ainda, chamava Curva Sul, né? Eram 2 curvas de 90 graus. Então essas são as 6 corridas da temporada de 1950. Vamos falar dos carros, então? Tanto a Alfa Romeo e a Maserati, tá? A Alfa Romeo, que é essa Alfa 158, muita gente chama de Alfetta, e a Maserati, eles eram carros que eles chamavam de voiturette, né? O voiturette, que eram os carrinhos de antes da guerra. Motor 1.5 superalimentado. Aliás, todos esses motores eram 1.5 superalimentado. E tinham 2 carros que eram já projetados depois da guerra, né? O Talbot Lago, que é esse carro aqui, muito bonitão. E, claro, a nossa Ferrari, que é esta aqui, né? A Ferrari 125 F1. Isso aqui já o Enzo, né, e a sua fábrica já projetaram em 1948 esse carro aqui. Então, são 2 carros do pré-guerra, Alfa Romeo e Maserati, e 2 carros já pós-guerra, que são Ferrari e Talbot. Bom, essa Ferrari 58, então, era Fangio e Nino Farina, né, o Giuseppe Farina. Se você olha aqui no campeonato, é muito interessante que cada um teve 3 vitórias, e cada vez que um ganhava, o outro abandonava, menos nesses 2 grandes prêmios aqui, ó, que o Fangio, onde que o Giuseppe Farina foi campeão por 3 pontos? No Grande Prêmio da Bélgica, porque é o único que um cara ganhou e o outro marcou ponto, que é aqui, ó, o Fangio em primeiro, Farina em quarto. Não estou tampando não, né? Não. Então, ó, Farina ganhou, Fangio abandonou. Fangio ganhou, Farina abandonou. Farina abandonou. Na Itália, o Farina ganhou, o Fangio quebrou a dele, daí na época o cara podia pegar o carro do amigo, né? Que era o Luigi Faglioli na época. Só que o Fangio pegou o carro do Luigi Faglioli e quebrou também, né? Então por isso que o Fangio tem aqui, abandonou. Ele abandonou 2 vezes, inclusive com o carro do Luigi Faglioli,
que é o cara mais velho da história, para o pódio. Ele ficou muito indignado e abandonou, nunca mais correu de Fórmula 1 depois dessa, porque ele ficou muito bravo de ter que dar o carro dele para o Fangio. Então, foi isso aí, ó. 3 vitórias para cada um, ó. Farina, né? Farina, Inglaterra, Suíça e Monza, Itália, e o Fangio ganhou Mônaco, Spa-Francorchamps e Rennes. Então é assim, né, meus amigos? Foi um título decidido nesse detalhe aí que o Nino Farina conseguiu chegar em quarto. Que mais? Vamos falar dessa Alfa Romeo 58 mais um pouco. Esse carro, uma coisa legal de 1950 é o seguinte: os 4 motores tinham configurações diferentes. Alfa Romeo, todo mundo 1.5, ou seja, motores lá com o mesmo deslocamento desses motores híbridos de hoje em dia. Motor lá, né, aquele seu Polo, aquele seu Celta lá 1.5, 1.6, são motores não são de grande deslocamento. E assim, a Alfa Romeo era 8 cilindros em linha, então 8 pequenos cilindros colocados em linha, Alfa Romeo. Aí você tem a Ferrari, o Talbot Lago era 6 cilindros em linha, certo? Então 8 cilindros em linha, 6 cilindros em linha. A Ferrari era um V12, então assim, é muito interessante. Eu vou falar já da Ferrari, que eles dividiam, era 1.5 motor, mas era dividido em 12 cilindros, né, o chamado motor Colombo, porque o engenheiro responsável pelo projeto se chamava Gioacchino Colombo. E a Maserati, que era um motor 4 cilindros em linha. Então você tinha 3 motores em linha, que eram 8 em linha da Alfa, 6 em linha da Talbot e 4 em linha da Maserati, e mais o V12 de 1.5 da Ferrari. Eram motores extremamente beberrões, né? No caso da Alfa Romeo, era mais bebum ainda porque ele usava álcool, né? Era metanol, uma mistura ali, porque a gasolina na época, se você fosse a gasolina que usava no carro, ela era de 75 octanos, era um negócio assim que muito fraco. Então a Alfa Romeo usava metanol com uma mistura de outras coisas. É um carro que o grande diferencial dele sempre foi o motor, certo? Por isso que a Alfa ganhou todas as corridas. O motor era muito potente, ele já tinha mais de 300 cavalos no começo da temporada, metia 300 por hora esse carro, e com supercharger, né? Esses motores eram sobrealimentados, né? Esse tipo de motor 8 em linha não é usado, né? Não foi mais usado, por quê? Você olhando essa foto, você imagina, eram motores muito longos, né? Então você, para usar num carro de rua, era uma coisa muito pouco prática, mas são motores muito suaves. Como você podia dividir, como é um motor de 4 tempos, ele tinha 8 cilindros, né? Aquela parte de você equilibrar as explosões e tal, ele é um motor muito legal. Só que por outro lado, existia um problema que o virabrequim era tão longo que existia um problema de chicotear o virabrequim, que às vezes se um cilindro dava uma, né, engasopada ali, o virabrequim sofria um estresse torsional, né? Então você podia dar essa chicoteada do virabrequim, que chama crank whip, né? Ou chicotada da manivela, né? Porque virabrequim pode chamar árvore de manivelas, aquela coisa toda. Então, Alfa 158, Alfetta, motor 8 cilindros em linha. Elas bebiam uma desgraça, ela fazia meio quilômetro por litro, então mesmo com tanques enormes, eles tinham que fazer 2 paradas para reabastecimento durante a corrida. Mas foi o carro dominante, ganhou todas as corridas, exceto a Indy 500, que quase não conta. Vamos falar do Talbot Lago T26, um carro muito clássico. Na verdade, a Talbot eles faziam mais carros assim de rua, carros de endurance, mas eles resolveram fazer esse monoposto para participar da Fórmula 1, que chama Talbot Lago T26C. Talbot era uma empresa francesa bem antiga que faliu, daí esse senhor Lago, que era meio português, meio inglês, comprou, daí virou Talbot Lago e esse é o T26C. Então, 6 cilindros em linha, perdoe-me, esse não era 1.5, esse aqui era 4.5, esse era um motor aspirado, 6 cilindros em linha. Falei errado aquela hora, então se alguém já está escrevendo ali, xingando nos comentários, corrigir, mas pode deixar lá, não tem problema. Eles venceram algumas corridas que não valiam para o Mundial, isso era cheio, deixa eu mostrar para vocês aqui, a temporada de Fórmula 1 de 1950, essas 6 corridas são do campeonato de pilotos, mas isso aqui são as corridas que não são de campeonato. Teve corrida em Pau, Goodwood, corrida em Zandvoort, Genebra, Pescara,
Teve até uma corrida extra em Silverstone, uma corrida na Espanha. E né, o pessoal, são corridas que não contavam para o campeonato. Mas essa Talbot, eles ganharam algumas corridas. Olha aqui, ó. O Grande Prêmio de Paris foi ganho pela Talbot, o Grande Prêmio de Albo, em Zandvoort, tudo corrida que não valia para o campeonato. Então era um carro que tinha lá o seu charme, né, o Talbot Lago. E esses caras, o principal piloto deles era esse Louis Rosier. Ele pegou ele, o filho dele, e ele e o filho dele correram na Le Mans 1950 e ganharam. Então a Talbot Lago é vencedora das 24 horas de Le Mans de 1950 com o Louis Rosier e o seu filho Jean-Louis Rosier. Quem guiou 23 das 24 horas foi o Louis Rosier, que era o piloto já, né, mais experiente, essa coisa toda. Então você imagina o que era nesse tempo, né, o automobilismo, né, a pessoa pegar o filho, só porque acho que tinha que ser dois, não podia ser sozinho, o filho guiou uma horinha ali, ele guiou os outros 23 e ganhou a corrida com o Talbot Lago. Então era um Talbot outro lá, né, mais de endurance e tal, não era esse monoposto aqui. Vamos falar daquele carro que muita gente, às vezes você fala de 1950, o pessoal, como a Ferrari é a maior equipe, a maior história da Fórmula 1, o pessoal pensa na Ferrari do primeiro ano. Então essa aqui é a Ferrari 125 F1. Eles já tinham feito um carro antes de corrida, que era um carro de endurance, um carro de turismo, que se chamava Ferrari 125. Com esse motor V12 1.5 Supercharger. Mas eles fizeram a 125 F1, né, para a Fórmula 1. Esse carro, qual que era o problema, né? Motor. Né? O Enzo tinha todo esse lance, chassi que não sabe fazer motor, mas na verdade o motor da Alfa nunca foi assim ameaçado por esse motor V12 da Ferrari de 1.5. Na última corrida, a Ferrari usou o V12 Lampredi, que você tinha o Gioacchino Colombo, que fazia o V12 de 1.5, e o Giacomo Antonio, nome italiano, Lampredi, que fazia o V12 grande, V12 4.5. Então a Ferrari começou a ameaçar a Alfa quando eles passaram para o motor aspirado. Então essa Ferrari aqui não era lá muito competitiva. Eles conseguiram segundo lugar em Mônaco com o Alberto Ascari, terceiro na França de Reims-Gueux com o Peter Whitehead, que era um cara que ele tinha a Ferrari dele mesmo, que ele comprou uma 125. O nome da equipe era Peter Whitehead, o piloto Peter Whitehead. E o Ascari, já com a Ferrari aspirada, chega em segundo em Monza na última temporada. Esse motor Colombo é uma joia, né? Por mais que ele não conseguiu competir, é um V12. Imagine o tamanho de cada cilindro, né? O ronco desse motor, tanto que ele é um ronco um pouco mais agudo, mais nervoso, assim, né? E duplo comando no cabeçote, 2 válvulas por cilindro, supercharger também, tipo Roots, né, que é aquele tipo que são como se fosse 2 saca-rolhas entrelaçados, empurrando o ar, né, não é aquele supercharger que você imagina lá do Mad Max, era um tipo de supercharger mais antigo, menos eficiente. Ela chegou a ter 270 cavalos com esse motor V12, então ela nunca foi páreo, porque a Alfa, com aquele 8 em linha deles, já começou com 300, né, a Alfa chegou perto de 400 no final. A Ferrari era boa depois com o motor aspirado porque bebia menos. A gente vai falar isso quando falar de 51. E então no Grande Prêmio da Bélgica eles já começaram a usar a aspirada e em Monza eles usaram a Ferrari, conseguiu o pódio, né, com a Ferrari V12 4.5 motor Lampredi. Então, se você quer manjar de motor V12 Ferrari dos áureos tempos, você sabe que motor V12 pequeno, motor Colombo. Motor V12 grande, motor Lampredi. Isso é né, tem que estar escrito na mente do cabeça de gasolina, do petrolhead, do torcedor aí do Roda com Roda. E vamos falar da Maserati 4CLT, carro de antes da guerra, motor 1.5, 4 cilindros em linha, supercharger, 280 cavalos, mas quebrava muito. Eles não conseguiram fazer esse motor durar, né? Quando durou, o Louis Chiron conseguiu o segundo lugar em Mônaco e tinha o Príncipe Bira, né, cara? O cara da família real da Tailândia, o cara conseguiu bons resultados, um 4º lugar e um 5º lugar, é aquela velha história, né? Tem gente que fala, esse cara é um riquinho que foi lá pra Fórmula 1. Cara, tem um monte de riquinho que simplesmente não vai, né, pra Fórmula 1, então, poxa, pelo menos tira o chapéu pro riquinho que vai pra Fórmula 1. Então, Maserati, que carros, né, cara? Olha, e assim, como eu disse, né, cara,
Seja muito fã desses caras. Essa daqui já é Ferrari com motor Lampredi, com o V12 aspirado, né, que é a Ferrari 275, que ela chama. E com o piloto, né, cara, que é o touro dos Pampas, né, cara, o Froilán González, né, esse cara era muito forte, argentino, teve um ano ali que ele foi vice do Fangio, mas não foi 51, que foi dobradinha no Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, foi González, Fangio González. Eu acho que foi 57, né, que o Fangio foi. E nós vamos falar nos próximos vídeos. Cara, olha só, 1950 é isso. Então o Nino Farina ganhou no detalhe do Juan Manuel Fangio. A gente tem que falar então. Bom, 51, Alfa 159. É o 158 que mudou a suspensão, deram uma modernizada. Mesma coisa. Esse aqui é o Farina pilotando. Fangio, Farina, mas dessa vez o Farina ficou em quarto no campeonato porque a Ferrari veio mais forte, mas o Fangio conseguiu prevalecer. Dessa vez o Fangio ele foi campeão em cima do Ascari com a sua Ferrari aspirada, né? Então, mas você nota aqui, ó, vamos olhar o campeonato de 1950. Olha aqui, ó, construtor, Alfa Romeo ganhou 4, Ferrari já ganhou 3, inclusive ganhou 3 seguidas, ó. Primeira vitória da história da Fórmula 1 da Ferrari, aqui, ó, Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, quinta etapa do campeonato, José Froilán González. O cara fez a pole e venceu, certo? E depois o Ascari ganhou em Nürburgring e em Monza, né? Depois teve lá no final o Grande Prêmio da Espanha, que daí o Fangio conseguiu ser campeão. Vamos colocar aqui o campeonato, como é que ficou, ó. Final standings. Juan Manuel Fangio tinha descartes. Os carros quebravam muito. Você não podia ter o problema do cara ganhar porque quebrou menos. Então tinha descartes mesmo, só contavam acho que os 5 resultados ou 4 melhores resultados. Então por isso que o Fangio ele fez mais pontos mesmo, 37 a 28, mas com os descartes ficou 31 a 25 em cima do Ascari, graças a essa maravilha aqui que a Ferrari 375, né? Eu estou confundindo se é 375 ou 375, que é o V12 grande, motor Lampredi, certo? Então, a Alfa para 51 veio com nova suspensão traseira, motor ainda mais malvadão, 420 cavalos, ainda passando dos 300 por hora. Respeite esses caras, não seja mané. Eficiência de combustível terrível, fazer meio quilômetro por litro. Lá na Europa, eles usam aquele jeito de, que eu acho horrível, né? A gente, claro, o nosso cérebro é preparado, que é você usar litros por 100 km, né? Então, eu para andar 100 km, quantos litros que eu uso, né? Então, essa Ferrari, essa Alfa aqui, ela fazia 190 litros a cada 100 km. Ou seja, se o Grande Prêmio tinha 300 km, ela usava quase 600 litros de 600 litros de combustível, meus amigos. Como que você não vai tirar o chapéu para um carro desse, né? E daí o que acontece? O Froilán González, aqui o touro dos Pampas, ele vence a primeira vitória da história da Ferrari. Olha lá, ele tá de Ferrari aqui, ó, tá vendo o cavalinho ali? Porque ele faz 2 paradas para reabastecimento e as Alfa Romeo 159 fazem 3. Então ele vence na estratégia de parada de combustível. Então as Alfa usaram 600 litros, ele usou 480 litros na corrida e ganhou, né? Você vê que, cara, Fórmula 1, cara, sempre foi sensacional. Você nunca se engane, meu amigo, nunca se engane. Mas então a Alfa Romeo venceu 4, Ferrari 3. A Ferrari, os pilotos eram, além do Ascari, que foi vice-campeão, Alberto Ascari, tinha o Luigi Villoresi, tinha o Froilán González e o Piero Taruffi. Motor Lampredi, eu já falei. Melhor compromisso, né, desse V12 grande com potência e consumo. E tem o Chico Landi, tem que falar do Chico Landi. Vamos colocar aqui, em 1951, foi o primeiro campeonato de pilotos em que teve um brasileiro, Francisco Landi, paulista. Cadê ele? Aqui, ó. Participou de quantas corridas? Uma. Ele disputou pela Ferrari o Grande Prêmio de Monza. Ele se classificou em 12º no grid, tá? E o carro dele quebrou o câmbio na largada. Quando ele foi engatar a segunda, já saiu com a alavanca na mão. Então ele abandonou, ele tem 0 voltas completadas, mas é uma marca extremamente importante, um dos pilotos mais importantes da história do Brasil. Ele tinha vencido o Grande Prêmio de Bari de 1948 com uma Ferrari, né? Então, assim, o campeonato foi equilibrado, o Fangio 3 vitórias, o Ascari 2, sendo que o Fangio, ele ganhou Luigi Falioli. Olha aqui, ó, ele
pegou o carro emprestado, só que daí abandonou, mas ele dividiu os pontos com o Falioli. Você vê que foi equilibrado o negócio. Nessa época podia, né? Vai fazer o quê? Esse grande prêmio da França aqui, ele foi muito maluco, né? Porque o Fangio, ele ganhou com o carro emprestado, aquela coisa toda. O Ascari também dividiu o carro com o outro cara, com o Gonzalez. É uma confusão desgraçada, né? Então esse grande prêmio da França, se alguém for procurar um compacto na TV, não sei se vai assistir, em Reims-Gueux, 1951. Foi uma grande corrida maluca. E o que acontece? Vai chegando ao final do campeonato, o pessoal vai vendo que a Alfa Romeo fala, velho, esses caras da Ferrari, o carro tá ficando cada vez melhor, cada vez mais eficiente, e se for pra gente enfrentar, a gente vai ter que construir um novo carro. Porque existe uma coisa muito interessante que eu não falei, mas que o vídeo tá acabando e eu vou falar, senão eu não falo mais também, né? Que é, todos os chassis usados pela Alfa Romeo foram construídos antes da guerra. Não era só que o projeto era de antes da guerra. Eles tinham 6 ou 8 chassis que ficaram guardados num galpão lá, se não me engano, foi transformado numa fábrica de queijo. Então eles esconderam o carro numa fábrica de queijo, não é nada mais italiano, né? Formaggio, né? Que fala. Quattro formaggio, pizza de 4 queijos, algo assim. Então, esses chassis da Alfa Romeo eles já eram de antes da guerra, não é que eles construíram depois de 1945 até 1900, não, eram. Então a Alfa Romeo falou, cara, nós vamos ter que fazer novos chassis, novos motores, porque a Ferrari vai acabar com a gente. Então, o que a Alfa Romeo decide fazer? Coisa que algumas empresas, infelizmente, às vezes decidem fazer, que é abandonou a Fórmula 1. Então, a Alfa Romeo participou de 6 corridas em 1950. Vou botar uma fotinha da Alfa Romeo, né? Participou de 6 corridas em 1950, ganhou as 6. E depois das 8 corridas de 1951, se bem que acho que são 7 se não contar a Indy, né? 3, 6, 7. E das 7 ganhou 4. Então, 7, 6. Então, de 13 corridas, eles ganharam 10, né? 6 numa e 4 na outra. Então, uma equipe muito importante na história da Fórmula 1, porque eles eram fortes já. Quando eles lançaram essa 158 ali em 1936, 37, 38, o carro era fenomenal. Ali, antes de começar esse Mundial de Pilotos, as grandes lendas foram se aposentando, foram abandonando, não sei se morreram alguém, né, já nessa época, o Caracciola, aqueles caras famosos, de antes da guerra. E daí surgiram os caras que iam dominar nos anos 50, de 51 até 58, só 2 caras foram campeões, né? O Alberto Ascari e o Romano Fangio. Então, é isso aí, 1951 foi Fangio o primeiro título dele. Beleza? Então, entenderam, né? 50 51 Alfa Romeo. O que vai acontecer? Ninguém mais tem carro de Fórmula 1 para 52, então eles vão ter que mudar a regra. Então, eles vão fazer como se fosse assim, a Ferrari saiu para 2022 e não tem mais nenhuma equipe forte, então nós vamos fazer com regra da Fórmula 2. E foi o que aconteceu. 52, 53, a gente vai ver que a Ferrari de Fórmula 2, com motor 2.0 aspirado, uma série de coisa. E depois, 54, 55, a gente vai fazer junto também do Fangio. E depois 3 anos ali, que é o Fangio e o Hawthorne. Certo? Então vamos matar os anos 50 em 4 vídeos. Beleza, meus amigos? Então, olha, eu espero, assim, esse tipo de tema, às vezes a gente... a pessoa, né, fala, puxa, esses carrinhos de antigamente. Então, não seja mané, é sensacional. Na Netflix tem o documentário do Fangio, é um dos documentários que mais me emocionou na vida. Não perca, vá lá na Netflix, procure o documentário do Fangio. E se você quiser, você pode apertar esse botão que tem ali no canal, seja membro, porque daí, se você for da categoria campeão mundial, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo Roda com Roda Oficial. Deixa eu mostrar aqui, né? Ver se está em foco. Deixa eu aumentar aqui a cara do tio Delvas. Ó, grupo Roda com Roda Oficial. Não está muito focado, mas é o que a gente tá com uma galerinha legal. Pessoal, muita gente boa. Fico muito orgulhoso como esse meu projeto atrai gente bacana, cara. Poxa, cada um de vocês que são membros, quem comenta aí no canal, vocês são sensacionais, cara. É muito good vibes ter esse canal Roda com Roda, né? A galera manda as piadinhas, né? Tomara que o YouTube não
que o YouTube não corte meu vídeo, porque tá aparecendo o Bidiz cantando aqui, né? Então tem piada, mas a galera manja muito de Fórmula 1, manja muito de mecânica, eu aprendo muito com a galera. Então quem quiser ser membro aí da categoria Campeão Mundial, seja muito bem-vindo. E a gente vai conversando então nos próximos vídeos, meus amigos. O próximo vai dar Ferrari na cabeça, hein? Que é o famoso os anos de 52, 53. Beleza? Conheçam também nosso Instagram, Twitter, prestigiem o Boletim do Paddock, Boteca F1, e um abração para todo mundo e até lá.